Capítulo 3: A necessidade da equipe sólida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre motivação de equipe e gestão de time, né? Vamos sair um pouquinho da estatística, de análise de gráficos, do mundo da gestão da qualidade e entrar um pouquinho agora na parte de recursos humanos, gestão de pessoas. Mudança estruturada. Todas as mudanças que resultam em melhoria nos processos, porque a gente já estudou isso, uma mudança tem que resultar na melhoria, senão não é uma mudança de fato, devem ser lideradas por um Green Belt ou Black Belt. Entretanto, a equipe formada é algo mais que essencial. Por quê? Você não vai conseguir fazer a mudança sozinho, mesmo você sendo Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, enfim, mesmo você tendo muito conhecimento. Você precisa de uma equipe, precisa de uma equipe motivada. A melhoria deve ser o objetivo de todos, não somente do líder da equipe. Então aqui um exemplo real que aconteceu comigo, tá? Melhoria realizada no processo de gestão de mudanças. Então, conforme eu falei para vocês no começo do curso, quando eu apresentei, eu trabalhei 4 anos no processo de gestão de mudanças, atuei como coordenador, e um dos grandes desafios que eu tive foi um projeto que eu chamei de reengenharia do processo, né? As pessoas costumavam reclamar muito que elas gastavam muito tempo analisando os documentos, e as outras reclamavam que gastavam muito tempo preenchendo os documentos, tá? Só que todas as informações eram necessárias. E aí, o que você faz? Então, naquela época, eu já era Black Belt e eu utilizei os conhecimentos que a gente está aprendendo aqui no curso e consegui reduzir em 50% o tempo que o pessoal gastava analisando os documentos. Então, o que ele fazia em 1 hora, ele passou a fazer em 30 minutos. Foi uma otimização enorme, tá? Só que o Vitor fez isso sozinho? A resposta é não. Eu contei com uma equipe de 5 pessoas, tá? Todas as pessoas estavam alinhadas com o objetivo, sabiam por que a gente precisava disso, sabiam quais seriam os benefícios. Então, de ponta a ponta, eles sabiam o que tinha que acontecer e todos eles queriam essa mudança também, tá? Então, se só eu quisesse, eu não ia chegar em resultado nenhum. Mas como isso era um objetivo de todos, eu tinha uma boa equipe, a gente atingiu um resultado excelente. A motivação. Como fazer com que seus colaboradores dediquem-se mais? A resposta é simples, basta motivá-los. Aí agora outra pergunta, né? E como manter um funcionário motivado? Será que isso é tão fácil? Na verdade, você pode com certeza observar no mundo corporativo que isso é muito difícil. Talvez depois de você assistir esse vídeo você até ficar um pouco com raiva, né? Eu ficaria, porque você consegue observar, dependendo da empresa que você trabalha, que a motivação, né, que o que a gestão determina como motivação não é de fato motivação. As pessoas não sabem trabalhar com motivação no trabalho, as pessoas não sabem gerenciar outras pessoas, né? Elas só querem resultados, resultados, mas não pensam no lado humano. E você, quando for liderar um processo de melhoria, você precisa sim pensar no lado humano também. Então aqui você pode ver nesse gráfico a análise motivacional geral. Essa fonte é do livro Administração Elementar, que conforme eu falei é um livro que eu escrevi, tá? É, essa pesquisa também não, os números não são inventados, foi uma pesquisa aí com mais de 200 pessoas de diferentes empresas, diferentes regiões e diferentes cargos, tá? Então aqui a gente sempre fala, motivação no trabalho se dá por conta disso, se dá por conta daquilo. E aqui você vai ver o que é a motivação no trabalho, tá? Algumas coisas aqui não vão caber a você como um Green Belt ou como um Black Belt. Não são de sua responsabilidade. Porém, se um dia você se tornar gestor, se você for um gestor, isso aqui sim é sua responsabilidade, tá? Então você pode ver aí que 40% das pessoas, elas tendem a se motivar mais com bons salários, um ambiente de trabalho e as pessoas que trabalham com elas sejam pessoas amigáveis e o amor à profissão, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Esse papo aí de falar que salário não é tudo, gente, é sim, tá bom? Não vou dizer que é 100% é tudo, tá? Mas grande parte da sua motivação no trabalho é o seu salário. Não adianta você gostar do que você faz e ganhar uma merreca, chegar em casa e não conseguir pagar suas contas. É simples, a gente não pode ficar imaginando, viajando, usando filosofia, lindo, maravilhoso e não trazer isso para a prática. A prática é essa. Salário mantém sim as pessoas motivadas. E isso está sendo provado através de números, tá? E além dessa minha teoria, eu vou te mostrar uma outra teoria também que fala a mesma coisa.
o ambiente de trabalho e os amigos. Então, assim, também não adianta você ganhar 50 mil reais por mês se você tem um péssimo ambiente de trabalho. Existem algumas pesquisas que comprovam que quanto melhor o ambiente de trabalho, melhor é a atuação da pessoa. Alguns ambientes de trabalho são tão ruins que as pessoas acabam ficando até doentes. E o amor à profissão. Também não adianta você ter um ambiente super legal, um salário super alto, se você não curte o que você faz, né? Se o que você faz é super chato. Então, esses 3 itens, se você for gestor ou vai se tornar gestor, não se esqueça. Escreva isso na sua pele, tá? As pessoas se mantêm motivadas por esses 3 itens. Agora em vermelho aqui, que 33% das pessoas consideraram como muito motivacional também, é estabilidade na empresa, tá? O que seria estabilidade na empresa? Possibilidade de demissão. Essa pesquisa que eu fiz foi numa época que a situação econômica no Brasil era um pouco complicada, tá? A gente sempre tem algumas complicações econômicas, mas nessa época a complicação estava bem, muitas pessoas estavam sendo demitidas. Então refletiu na pesquisa. As pessoas sentem medo de ser demitidas, né? E como você pode mostrar para o funcionário que ele tem estabilidade? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas talvez algumas possíveis soluções é você investir no funcionário, né? Quando eu falo investir, o que é? Você pagar um curso para ele. É mostrar para ele, ó, você vai fazer um MBA, a empresa vai pagar 20%, tá? É porque a gente está investindo em você, a gente confia em você. E isso cria uma estabilidade para ele, tá? Estabilidade não quer dizer trabalhar em órgão público necessariamente, tá? Porque órgão público a gente sabe que para a pessoa ser demitida é realmente muito difícil. Não necessariamente, então pode ser outros tipos de investimentos, né? Então aqui os benefícios oferecidos pela empresa. Então, será que a empresa tem vale transporte? A empresa, além desses benefícios, oferece creche para o meu filho, tá? Então esse tipo de coisa também pesa muito no momento da decisão. O outro, sentir-se importante na mesma. Então, se você se sentir importante na empresa. Isso eu digo de mim, tá? Eu posso ter um alto salário, eu posso gostar do que eu estou fazendo, posso ter um ambiente legal, mas se eu não me sentir importante, eu acho que tudo vai por água abaixo, tá? Eu acho que você se sentir importante na empresa é essencial. Você ter destaque, né? Tem gente que não gosta, claro, tem gente que não gosta de holofote, mas tem gente que gosta. Eu sou uma pessoa que gosta bastante. E aí você pode ver que aproximadamente 30% das pessoas consideram isso como super motivacional. E aí, por último, que é motivacional, mas poucas pessoas votaram, né? O sustento do seu próprio ego. O que seria isso? Você ter um alto cargo, né? Você mostrar para as pessoas, poxa, eu sou um diretor, eu sou um vice-presidente. Você ter sustentar aquele seu ego, né? Possibilidade de crescimento. Então, você olhar a longo prazo e falar, daqui 10 anos eu vou ser o vice-presidente. As pessoas, o que eu pude perceber com essa pesquisa é que as pessoas respondem tudo de acordo com o momento que elas estão vivendo, né? Não a grande maioria, claro, elas não estão olhando a longo prazo, né? E o desejo de poder também não são muitas pessoas que desejam ter poder dentro da empresa. Agora aqui uma outra teoria que, se você analisar, ela tem muita relação com a teoria que eu publiquei no meu livro, tá? A fonte dessa imagem é do meu livro, Administração Elementar, porém a teoria não é minha, tá? A teoria é de Abraham Maslow, que ele foi um estudioso aí super famoso. Se você digitar Abraham Maslow no Google, você vai encontrar muitas pesquisas e muitas outras publicações dele. Ele nasceu em 1908 e viveu até 1970. Também nasceu aí na época da Revolução Industrial. E a pergunta que eu vou fazer agora, na época da Revolução Industrial, a gente se importava com as pessoas? A resposta é não. Ninguém estava nem aí para motivação. Se você falar motivação, imagina se falar motivação pro Taylor, pro Ford, o que eles iam fazer? Eles iam dar risada na sua cara. Que eles queriam produção, eles queriam resultado, tá? Então o que ele fez? Ele estudou uma hierarquia que se chama hierarquia motivacional. Na época ele estudava psicanálise, então ele já tinha essa visão, né? Um pouco de como que as pessoas se motivariam. E aí, como você pode ver nessa hierarquia, tá? A hierarquia motivacional. Tudo, como você pode ver na base, são as necessidades fisiológicas básicas. Então, a ideia qual que seria aqui? A pessoa, ela se motiva
de acordo com o nível que ela está. Então, por exemplo, a motivação de um diretor de uma empresa não é a mesma motivação de um estagiário de uma empresa. Motivações são diferentes. Por quê? O momento das pessoas são diferentes e, além do momento ser diferente, o cargo são diferentes também, né? Então, falando de um diretor, a motivação para ele vai ser lá para cima, tá? Agora, falando de um estagiário, a motivação vai ser mais abaixo da pirâmide. Vocês vão entender agora. Necessidade fisiológica básica, qual que seria? Você ter alimentação, você ter água, então são as suas necessidades fisiológicas, o que o seu corpo pede, tá? Ou seja, quando uma pessoa começa na empresa, a primeira coisa que ela vai olhar é o salário. Por quê? Com o salário é que ela vai ter a necessidade fisiológica suprida, né? Então, essa é a base da pirâmide, a base quando você começa a sua carreira. Necessidade de segurança. O que seria? Segurança não é ser assaltada, não tem nada a ver com isso. É de fato a estabilidade, é de fato o investimento que aquela empresa faz em você. Conforme eu falei para vocês agora há pouco, o quanto aquela empresa está investindo em mim. Então, por exemplo, vamos falar que eu já supri as minhas necessidades fisiológicas. Então, já pago todas as minhas contas em casa, eu como bem, tenho água, sabe? Todas as necessidades básicas eu tenho. Estou trabalhando. O que eu vou querer? Necessidade de segurança. Eu quero me estabilizar nessa empresa. Eu quero que a empresa invista em mim, tá? Então, isso daqui é o segundo tópico da pirâmide. Essas duas são conhecidas como as necessidades primárias. Depois disso, vem as necessidades sociais, ou seja, depois de ter suprido as duas anteriores, necessidades sociais é você se ter um bom relacionamento com as pessoas do seu trabalho. Aí no penúltimo, que é depois de ter suprido os três anteriores, vem de autoestima. Autoestima é o quê? Você ter aquele destaque na empresa, né? Você se valorizar, você olhar para você e falar, poxa, eu tenho um cargo de gestão, eu sou importante nessa empresa. E por último é a autorrealização. Então cada pessoa tem uma autorrealização, claro, mas em geral falando, é você, por exemplo, comandar uma equipe, você ser super importante, você ser referência naquele assunto. Essas três últimas são as necessidades secundárias. O que acontece bastante, pessoal? Isso daqui também é uma teoria bastante importante, ela entra em conflito com algumas coisas que eu estudei, tá? Mas eu gosto de mostrar as duas ideias justamente para você formar a sua. Não quero que você saia copiando, você tem que formar a sua, né? A ideia qual que é aqui? Se você é um diretor e, poxa, tô desmotivado, você provavelmente não está desmotivado pelo seu salário, porque a gente, falando genericamente, você ser diretor, você tem uma estabilidade, você tem todas as suas necessidades fisiológicas supridas, a sua necessidade de segurança também já está suprida. Porém, será que sua necessidade social está suprida? Será que todo mundo gosta de você? Será que sua autoestima tá, tá ok? É essa que é a pergunta. Então, o que acontece muitas vezes é você, às vezes, tem uma pessoa de um cargo alto e você vê que ela está desmotivada e você oferecer mais salário para ela, você resolver pagar um curso para ela. Isso não vai motivar ela naquele momento, claro, porém a longo prazo não vai surgir efeito. Então esse é o motivo, essa é a razão dessa hierarquia. Você identificar aonde está aquela pessoa e qual é o momento que ela tem, né, qual que é aquele momento certo para ela estar sendo motivada. Agora falaremos sobre o processo de comunicação para a melhoria. A gente aprendeu agora há pouco um processo motivacional, né, como que motiva uma pessoa. E agora é muito importante que você saiba como comunicar. Você como um green belt, um black belt, ou enfim, um gerente, um diretor, um líder de projeto de melhoria, precisa saber que o processo de comunicação é muito importante. As pessoas precisam saber quais são os objetivos, né? E isso foi estudado pelo Chester. Ele desenvolveu uma teoria que se chama teoria de aceitação da autoridade. E que ela diz o quê? As pessoas só vão acatar uma ordem quando elas souberem qual é o objetivo daquilo e por que elas estão fazendo aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um projeto e você está me liderando nesse projeto. Você fala, Vitor, eu preciso que você colete uma amostra de peças por X e Y motivos. Nós vamos iniciar um projeto com X e Y objetivo. Então você me explica de ponta a ponta tudo o que deve ser feito. Eu vou acatar essa ordem, com certeza eu vou fazer isso e eu vou fazer bem feito, porque eu sei qual é o objetivo.
Porém, se você chega em mim e fala, Vitor, eu preciso que você colete uma amostra assim, dessa forma, de tal peça, e não fala qual o objetivo, porquê daquilo, eu até posso fazer, mas não vou saber porque você está fazendo, e a qualidade daquele serviço vai ser muito menor. Ou eu posso não fazer, tá? E isso foi estudado pelo Chester, como você pode ver aí na imagem. Um colaborador, ele acata uma ordem ou realiza uma atividade quando ele sabe o motivo de estar executando aquilo, né? Ou ele executa porque ele sente necessidade de fazer aquela atividade. O outro caso, um colaborador não acata uma ordem ou não realiza uma atividade quando ele não entende o motivo de fazer aquilo, ele não sabe qual é o objetivo. E aí entra um ponto muito crítico. Você sabe qual é o objetivo da sua empresa? Sabe qual é a estratégia que ela está usando? Onde a sua empresa quer estar daqui a 5 anos? Se você não souber, essa é uma péssima notícia. Porque aí a gente tem duas opções. A primeira, a empresa não se importa com você. Simplesmente isso, porque ela não passa quais são os objetivos, ela não tem um processo de comunicação eficiente. E por incrível que pareça, muitas empresas, muitas mesmo, não possuem um processo de comunicação eficiente. Ou você também não vai atrás da informação, né? Então, assim, se você e várias pessoas não sabem qual é o objetivo da empresa, isso significa um ponto falho da empresa, porque as pessoas acabam não se sentindo parte daquela organização. Então, aí entra a sua ação, né? Baseado nessa teoria, a teoria de aceitação da autoridade, você, como um líder de projeto de melhoria de processo, precisa comunicar ao seu time todo, as pessoas, falar quais são os objetivos, ou seja, passar todos os passos, todas as informações que sejam necessárias. As pessoas precisam estar alinhadas com o que está sendo feito. Aqui, a atribuição de atividades aos envolvidos. A gente vai falar um pouquinho sobre a matriz RACI. Eu já expliquei para vocês na teoria como é que funciona, né? Agora é um caso prático, aquele projeto que eu gerenciei, vocês se lembram? Aquele projeto que reduziu 50% o tempo gasto nas análises. Esse daqui é um projeto. Vamos imaginar que você é o líder do projeto, e nesse projeto você tem uma pessoa que é um Green Belt, um Yellow Belt e eu também, tá? Então você vai determinar as responsabilidades, o aprovador, quem vai ser consultado e quem vai ser informado para algumas ações. A primeira ação é coletar uma amostra para análise, ou seja, a gente vai iniciar aqui o ciclo PDSA. Tá? É importante, não confunda o PDCA com o PDSA. Então, quem vai ser o responsável por coletar a amostra é o Vitor, tá? Sou eu, ninguém vai aprovar. Quem vai ser o consultado é a população usuária. Então o Victor vai conversar com todo mundo que faz parte daquele processo e tentar entender o que está acontecendo, quais são os pontos falhos e o que precisa melhorar. E quem vai ser informado? O líder do projeto, vai ser você. Então eu vou reportar diretamente para você. Após eu coletar todas as amostras, vai ter análise da amostra. Ou seja, a gente ainda está aplicando aí um ciclo PDSA. Quem vai ser o responsável vai ser um Green Belt. O aprovador vai ser você, o líder do projeto, e você também vai ser consultado. Tá? Então, depois que eu coletei a amostra, o Green Belt vai estruturar ela e fazer toda a análise. Após toda a análise, a gente vai aplicar o ciclo DMAIC. Tá? O Victor fala muito do ciclo DMAIC ao longo desse curso, mas até agora não explicou exatamente o que é a fundo. No próximo capítulo a gente já vai começar a entrar no ciclo DMAIC, e já é um capítulo mais difícil, porque a gente começa a entrar agora com alguns cálculos estatísticos, e aí sim, de fato, para melhoria. Tá? Então a gente vai aplicar um ciclo DMAIC, quem vai ser o responsável é um Yellow Belt com supervisão de um Green Belt, isso é aconselhável, né? Conforme eu falei no começo do curso, se é um projeto de média e alta complexidade, é aconselhável que ele seja gerenciado por um Green Belt ou um Black Belt. Não que o Yellow Belt não tenha conhecimento, porém isso não é aconselhável, tá? Quem vai ser consultado aí vai ser o líder de projeto, o informado também o líder de projeto. E depois a gente vai ter o report para a diretoria, né? Então o líder de projeto, ele gerenciou todas as pessoas nas fases anteriores e agora ele está reportando diretamente para a diretoria. E isso é muito importante, tá? Você que está fazendo esse curso, memorize isso. É importante você gerenciar as pessoas, mas é importante você passar o report, mostrar para a direção o que está sendo feito, tudo em forma de gráfico, né? Mostrar o que vocês estão fazendo. E também é muito importante que você destaque o seu time, né? Porque senão fica uma situação chata e você acaba se queimando também. Porque todo o seu time coletou a amostra, fez a análise, e você, claro, estava aprovando, estava sendo consultado, você estava gerenciando as pessoas, e no momento de fazer o report, no momento de aparecer para a direção da empresa, só você que está aparecendo. Isso não é legal. Envolve o seu time, dá credibilidade para as pessoas. Cada time vai ter um perfil, e algumas pessoas
né? Dependendo do tipo de projeto, dependendo do perfil das pessoas, elas gostam de estar junto nesses momentos, né? E mostra credibilidade. Então, isso daqui é um exemplo de matriz Hasse. Agora aqui, assim, passando o seu objetivo de forma geral, tá? Então, além de ter o conhecimento estatístico de melhoria de processo, você precisa ter esses objetivos aqui na gestão do seu time. Então, formar a equipe correta de acordo com o perfil das pessoas. Cada projeto vai determinar um tipo de pessoa, então você tem que analisar o perfil. Motivar a equipe, comemorar as vitórias em conjunto. Então não adianta só ficar passando o trabalho, né? Você tem que comemorar quando tiver uma vitória. Tem que, por exemplo, sair, pagar um show para todo mundo, comprar chocolate para o time. É, esse é um exemplo. Outro exemplo, você destacar uma pessoa em frente para as outras, né? Levar essa pessoa para conversar com o diretor. Depende do perfil da pessoa, você tem formas de motivar a equipe. Por isso que eu passei as teorias de motivação para vocês. Passar o devido processo de comunicação, muito importante. Você tem que comunicar todas as pessoas de todas as etapas, isso é muito importante. Atribuir as devidas atividades aos envolvidos. Cada pessoa tem seu perfil. Então não adianta você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil mais de gestão de pessoas, e colocar para fazer os cálculos estatísticos, por exemplo. E por fim, os objetivos de melhoria devem ser os mesmos entre todos. Então não adianta somente você ter o objetivo de fazer a melhoria daquele processo. Isso tem que ser um objetivo em conjunto, por isso entra a necessidade da comunicação. Aqui um ponto de reflexão, então pause o vídeo, leia a apostila, reveja os vídeos e, se necessário, entre em contato conosco.